Bem-vindo ao módulo 6. Neste módulo, vamos praticar alguns dos aspectos de planejamento do texto indicados no módulo anterior, a começar pelo primeiro deles, a possibilidade de escolher, dentre muitas informações que queremos passar adiante, a mais urgente e necessária, deixando outras, menos urgentes e necessárias, para comunicações futuras. Por vezes, temos muitas coisas a dizer, mas estudos sérios indicam que a capacidade de concentração das pessoas em geral é pequena e está diminuindo. Considere também que pessoas muito ocupadas podem deixar as mensagens longas para ler mais tarde, o que pode levar a duas situações indesejadas: ou a comunicação deixar de ocorrer em seu devido tempo, ou simplesmente não ocorrer, porque mais tarde o receptor pode se esquecer de ler. Antes de começar a escrever, esquematize a informação, a partir das avaliações propostas no módulo anterior. Definido o objeto central da comunicação, vá direto ao assunto. Use o primeiro parágrafo para transmitir a informação principal. Mas atenção, não confunda objetividade com secura, frieza ou falta de educação. Objetividade não exclui elegância nem simpatia. Se sentir necessidade de argumentar, talvez até para atenuar o impacto de uma informação desagradável, use apenas o argumento mais importante já no primeiro parágrafo. Não se estenda em considerando-os. Deixe outros argumentos, se achar mesmo que são necessários, para os parágrafos seguintes. No exemplo que vamos ver agora, além da seletividade do tema, estão presentes algumas das definições sobre as quais podemos e devemos refletir sempre que vamos conceber um texto. O gerente da empresa foi encarregado pela diretoria de informar aos funcionários o reajuste do valor das refeições servidas no refeitório e também chamar a atenção para a importância do uso de equipamentos de proteção individuais, os chamados EPIs. Em seu plano de voo, ele avaliou que deveria centrar a mensagem na informação sobre o reajuste das refeições e deixar o recado sobre os EPIs para uma outra comunicação interna, evitando assim um texto longo demais e que o assunto EPIs ficasse em segundo plano, como algo menos importante. Que, apesar disso, deveria adotar um tom amigável e priorizar a explicação sobre o motivo do reajuste, a fim de desarmar os espíritos e também como uma prova de consideração da empresa pelos funcionários. Que deveria, mais do que simplesmente passar adiante a informação sobre o reajuste, convencer os funcionários sobre a sua necessidade, conquistando seu apoio e prevenindo dessa forma reações negativas. Que deveria citar alguns números e exemplos convincentes e fáceis de compreender para reforçar o argumento central sobre a necessidade de reajustar o preço das refeições. Depois dessas definições prévias, o texto ficou assim: Prezados colaboradores, tendo em vista que os preços dos alimentos tiveram um reajuste médio de 5% nos últimos 12 meses e que a situação econômica do país exige uma administração de custos responsável, a diretoria desta empresa informa que os preços das refeições servidas em nosso refeitório passarão de R$ 20 para R$ 21 a partir do próximo mês. Lembramos que os salários tiveram um reajuste médio de 4,5% no último mês de janeiro. Além disso, conforme pesquisa da Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador, o preço médio de uma refeição fora do lar na região sudeste está em torno de R$ 33, ou seja, mais de 36% acima do valor que é descontado de nossos funcionários para cobrir os custos com o preparo das refeições. O reajuste do valor das refeições, portanto, é indispensável para preservar a lucratividade da nossa empresa, os empregos e demais benefícios. Contamos com a compreensão de todos. Nessas poucas linhas, além da objetividade, há outros conceitos importantes embutidos. O tom amigável presente na opção por iniciar com prezados colaboradores e no uso de expressões como nosso refeitório e nossos funcionários. A consideração pelos trabalhadores, explicitada na opção por abrir o texto
com uma explicação sobre o porquê do reajuste, em vez de simplesmente comunicá-lo. A impessoalidade caracterizada pela terceira pessoa do singular, a diretoria da empresa, atenuada, porém, pelo uso ocasional da primeira pessoa do plural. Contamos com a colaboração de todos. A alternância entre a terceira pessoa do singular, a empresa, e a primeira pessoa do plural, nós, deve ser evitada, mas nesse caso específico, ela cumpre a função de tornar o texto um pouco menos impessoal, mais quente e afetivo. Vemos também a valorização da busca de uma atitude consequente da empresa e, por extensão, dos funcionários, ao ressaltar que a situação econômica do país exige uma administração de custos responsável. A lembrança de fatos e indicadores, como o reajuste recente dos salários, preço médio das refeições no mercado, como argumentos de reforço e conscientização. E, por fim, um apelo à compreensão dos funcionários, lembrando que o reajuste visa apenas cobrir os custos e, dessa forma, viabilizar a continuação da prestação de serviços pela empresa. Um gerente despreparado, do tipo insensível, talvez enviasse apenas 3 linhas. Comunicamos que a partir do mês que vem, o valor das refeições servidas aos funcionários será reajustado de R$ 20 para R$ 21. Aproveitamos para lembrar que o uso de EPIs é obrigatório e os funcionários que forem pegos sem esses equipamentos receberão advertência. Este gerente teria dado o recado, sem dúvida, mas teria deixado de utilizar a comunicação como instrumento de convencimento, motivação e engajamento de sua equipe. Escolhemos aleatoriamente uma situação corporativa como exemplo, mas os conceitos nele contidos valem para todos os textos que somos obrigados a produzir no dia a dia. No próximo módulo, falaremos sobre um aspecto importantíssimo na produção do texto, que é a revisão. Não erre mais. Existem 4 formas de porquê e nós vamos ver agora como e quando utilizá-las. Em pergunta na ordem direta, porquê separado e sem acento. Exemplo, por que você não vai? Em perguntas indiretas, também separado e sem acento. Exemplo, gostaria de saber por que você não vai? Em afirmações, no sentido de indicar o motivo de alguma coisa, separado e sem acento. Exemplo, eu sei por que você não vai. Em substituição a pelo qual ou pela qual, também separado e sem acento. Exemplo, esta foi a razão por que ele se demitiu. Quando porquê tem o sentido de pois, é uma palavra só, tudo emendado e sem acento. Exemplos, vejo que você sarou, porque está disposto. Foi aprovado, porque estudou. Quando usamos o porquê como substantivo, no sentido de causa, motivo de alguma coisa, é uma palavra só, porque tudo emendado e com acento circunflexo no E. Exemplo, quero saber o porquê de tanta intriga. Veja que o porquê aí assume a função de substantivo. Por fim, no final das frases, o porquê vem sempre separado e com acento circunflexo no E. Exemplo, você não foi por quê?